O algoritmo 480 é o seguinte: um número é Capicua quando é o mesmo se lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O ano 2002 é um ano Capicua. Elabore uma função que verifique essa característica. Dentro do programa ficou da seguinte forma: criei uma função, criei uma classe primeiro, onde essa classe coloquei o nome como Capicua. Primeiro declarei duas variáveis nx e criei uma função reverso com a variável num. Dentro da função declarei duas variáveis, uma soma e outra r. A soma, ela recebeu zero, enquanto o número que vai ser digitado for diferente de zero, a minha variável r vai receber o número dividido, o número módulo da divisão por 10. A minha variável soma vai receber a soma vezes 10 mais r. E o meu num vai ser num dividido por 10 e vai retornar a soma. Dentro do meu exercício, no meu algoritmo, eu instanciei a classe com abreviação CA. Primeira coisa, ele vai pedir digitar o número e ele vai armazenar esse número lá naquela variável n. Armazenando esse número, ele vai chamar a função reverso aqui, armazenado o número n. Se a minha função for igual a meu número digitado, ele vai dizer então que é um número Capicua. Se não, se for diferente, ele vai dizer que o número não é Capicua. Vamos testar? Vamos colocar conforme está na apostila. Ele é o mesmo, então ele é um ano Capicua. Então, vamos ver? Certo. E agora, 1999 é um ano Capicua? Não, não é um ano Capicua. O algoritmo 481 é para elaborar uma função que converte um número da base 10 para qualquer base entre 2 e 10, inclusive. Dentro do programa, ele ficou da seguinte forma: criei uma classe com o nome de convert, onde dentro dessa classe criei três variáveis, uma num, base e variável c. Tudo inteiro, entrei e criei uma função. Essa função eu criei ela como convert. Dentro eu coloquei como parâmetro uma variável nnum e outra variável nbase, todas como inteiro. Dentro da minha função já comecei declarando três variáveis, uma como nb, outra como r e outra como b. A minha variável b, ela iniciou como zero, e minha variável nb também iniciou como zero. Comecei com um laço de repetição, que foi while, enquanto n1 for menor que nbase, ele vai começar os cálculos, onde o meu r vai ser meu n1 módulo da divisão por nbase. Meu nb, ele vai fazer o cálculo que é o nb vezes elevado a 10 elevado a b. nb mais 10 elevado a b vezes r. Minha variável nb, então, vai armazenar o valor de nnum, desculpa, minha variável nnum vai armazenar o valor de nnum dividido pela base. E ela vai somar com ela mesma. O meu contador b, ele vai somar. Depois, minha variável nb vai fazer uma soma, que seria novamente nb, mais
mais potência de b elevado ao n num. E ele vai retornar a minha variável nb. Dentro do meu programa, ficou da seguinte forma. Chamei a classe, né? Instanciei a classe, abreviei ela com CO. Primeira coisa, eu vou armazenar a minha variável num, minha variável número, pedindo para o usuário digitar um número maior ou igual a zero. O usuário digitou esse número maior ou igual a zero, ele vai entrar no laço de repetição while. Enquanto o meu número que o usuário digitou for menor que zero, ele vai dar como negativo. Digite um número maior ou igual a zero. Ele vai pedir para o usuário digitar aquilo ali novamente. Depois que o usuário digitar um número maior ou igual a zero, maior que zero, ele vai pedir para o usuário digitar a base entre 2 e 10. E esse base que o usuário digitar, ele vai ficar armazenado, então, na variável base. Enquanto, entrando em outro laço de repetição, enquanto a base for menor que 2 e maior que 10, ele vai mostrar outra mensagem, que não vai converter. Ele não vai converter se não tiver entre esses valores. Ele vai, não sei converter, digite a base em que deseje representá-lo. 2 é entre 2 e 10. Depois que eu sair disso, ele vai chamar minha função convert com o parâmetro o número, né, que o usuário digitou e a base, e depois vai mostrar na tela o número decimal e o número na base. Como que ficou esse programa? Vamos lá, de acordo com o exemplo que foi mostrado. No exemplo, ele pede para digitar primeiro um número negativo, aí depois um número positivo. Ele pede para digitar a base. Então vamos lá. Um número negativo. Ali ele colocou como menos 12. Vamos lá. Menos 12. Número 12. Então ele não vai fazer porque é um número negativo. Então, número negativo, digite o número maior ou igual a zero. Maior, ele fala 64. Digite um número entre 2 e 10. Vamos ver se vai colocar outro número se a gente digitar o número 1. Não sei converter, digite a base em que deseja representá-lo, 2 e 10. Então vamos lá. Vamos colocar igual exemplo. Vamos ver se deu o mesmo valor. O número decimal é 64, e o número na base 2 é 100.000. Então vamos lá. Ó, decimal 64 e na base 2 100.000. Algoritmo 482, lembra-se do algoritmo que deixava entrar com 3 números e colocá-lo em ordem crescente ou em outras em que você precisou usar trechos de troca? Vamos mostrá-lo. Que tal usarmos uma função para simplificar mais? A gente vai usar uma função para simplificar o algoritmo de troca. Deixa eu abrir minha classe aqui. Criar classe crescente com 3 variáveis A, B e C. Criei uma variável, eu coloquei uma função troca com um parâmetro x e y inteiros. Criei também um float auxiliar. Esse float, meu auxiliar, ele vai receber x. O meu x vai receber y. E o meu y vai receber esse auxiliar. E vai retornar no final 0. Dentro do meu programa, eu peço para ele digitar três números, o número 1 armazenado na variável A, número B armazenado número 2 armazenado na variável B e o número 3 armazenado na variável C. Se meu A for maior que B, eu vou chamar minha função troca instanciado como A e B. Se o meu A for maior que C, vou chamar minha função troca com parâmetro A e C. Se o meu B for maior que C, eu vou chamar minha função troca B e C.
Depois, no final, vou mostrar as variáveis. Então, 7, 8, 9. Mostraram, então, os valores. Algoritmo 483. Criar uma função que receba como parâmetros dois vetores inteiros e um inteiro. Indicará a quantidade de elementos que os dois vetores têm. A função deve retornar o produto interno dos dois vetores. Dentro do programa, criei uma classe chamada vetor. Dentro dessa classe vetor, criei três variáveis, uma L, que é o meu contador, outra C e outra AUX. Também criei dois vetores, um como num e outro como num1, todos como inteiro, com tamanho 4. Chamei primeiro minha função produto interno. Dois vetores, todos inteiros, o vet1, vet2, e instanciei também eu coloquei como parâmetro outro variável quant. Começando, criei duas variáveis, uma prod, que vai ser o meu produto, e aí que vai ser o meu inteiro, meu contador. Limpei minha variável, ela sempre vai iniciar em 0, e meu contador também, que ele vai começar em 0, quando ele for menor que a quantidade, ele vai somar. Para i igual a 0, quando for menor a quantidade, vai somando, entrando, fazendo meu produto. Meu produto vai ser a multiplicação dos meus vetores, vai ser o produto mais a multiplicação dos vetores, vet1 e vet2. Vai retornar, então, o produto. Criei também, instanciei minha classe com a abreviação VO. Pedi para o usuário começar a digitar o vetor, né? Começando a digitar, ele vai entrar num hash de repetição começando com 0, né? Meu L, meu contador começa com 0. E esse usuário, ele vai digitar 4 vezes. Então, meu contador, enquanto ele for menor ou igual a 4, ele vai pedir para o usuário digitar o número. Pedindo para o usuário digitar o número, vai armazenar então na variável num. Depois ele vai pedir também para o usuário digitar a segunda parte do vetor, meu segundo vetor. E também é da mesma forma, onde minha variável L começa com 0, limpei ela, enquanto ela for menor que 0, ele vai entrar nesse laço, pedindo para o usuário digitar o número, armazenado então na variável número 1, num1. Aí a gente pega aqui e chama a função, essa função eu armazenei ela na variável C, chamei a função produto interno, comparando o número, o num e o num1 e a i4 aqui. Mostrei na tela o vetor A e o vetor B. E vou começar a mostrar os valores que foram digitados 4 vezes. Saíram os quatro valores, né? Do vetor 1, do vetor num e o vetor num1. E no final eu vou mostrar o produto interno. Vamos colocar aqui. Vamos colocar de acordo com o exemplo, para ficar mais fácil o entendimento. Ele vai dar um valor do produto interno de 40. Vamos lá. Primeiro digite um número, né? 2, 3, 4 e 5. Depois o próximo vai ser 1, 2, 3 e 4. O produto interno tem que estar 40 e ele vai mostrar esses valores aqui. Ó, produto interno 40. Uma função que receba um vetor de inteiros e seu tamanho e retorne o menor dos elementos do vetor. Criei uma classe chamada vetor. Dentro dessa classe, criei uma variável C, um vetor num com tamanho de 10.
Criei uma função menor elemento. Dentro dessa função, passei como parâmetro um vetor vet e também uma variável tam, todas inteiras. Criei duas variáveis, uma i e uma menor. Meu i, que é o meu contador, eu vou zerar ele, começando com 0. E o meu menor, eu vou colocar um vetor na posição 0. Coloquei, entrei aqui com um laço de repetição, onde o meu i começa com 1 e vai começar a contar. E quando ele for menor que o tamanho, ele vai entrar numa laço de repetição. If, enquanto se o meu vetor for menor que o menor, meu menor vai receber o vetor 1. Ele vai retornar o menor. Programa, instancia minha classe vet, vetor, né, com a abreviação vet. Comecei um contador, ele, comecei a pedir para o usuário começar a digitar os valores, né. Então ele vai entrar num laço, porque o meu usuário vai digitar o valor 10 vezes. Então o meu L tem que ser menor que 10. Pede, digite o número armazenado na variável num, dentro do meu vetor L. Então aqui eu peguei, chamei a função menor elemento, com parâmetro num, que foi o número que ele foi digitado 10 vezes. Mostrei aqui, eu coloquei só para mostrar a palavra vetor. E a gente criou outra variável, outro estudo condicional, outro estudo de repetição, mostrando os números digitados. E depois mostrei o meu menor elemento. Sendo da seguinte forma, vamos digitar valores aleatórios. 88, 26, 199, 150, 32, 11. Então o menor elemento é 3 e mostrou os meus vetores digitados. 88, 26, 199, 3, 150 e assim por diante. Função que recebe o vetor de um elemento e verifica se o elemento está no vetor. O vetor está desordenado e tem 10 elementos. Criei uma classe com o nome elemento, criando uma variável c como inteira, uma variável float n e um vetor float num com tamanho de 10. Criei uma função, nome de pertence, um vetor dentro dessa função float, um t inteiro e outro float chamado chave. Comecei criando uma variável achou e i todas inteiras. Meu achou começou com 0 e meu i começou com 0 também. Enquanto o achou for igual a 0 e o meu i for menor que o t, ele vai entrar. Se o meu vetor i for igual a chave, ele o meu achou vai valer 1. Se não, o meu contador ele vai somar e vai retornar o achou. Dentro do programa, temos um contador, ele, o usuário, ele vai digitar os números, então criei um for para contar esses números que o usuário digitou, armazenando no meu vetor L. 10 vezes, né? Ele também vai pedir a quantidade de buscas. Ele chamou a função, armazenado então em C, a função pertence, colocando como parâmetro num, quantidade vezes 10, e meu elemento n, que seria a quantidade de buscas. Vai mostrar o nome vetor na tela, vai mostrar os números digitados. Se o meu c, que seria minha função, for igual a 1, vamos colocar encontrado. Se não, não encontrado. Vamos colocar os valores.
colocar os valores conforme está no exemplo, fica mais fácil. Então, vamos colocar primeiro o não encontrado. 23, 45, 6.7, 8.9, 12, 56, 12.5. Mostrou todos e colocou não encontrado. O algoritmo 487 é para criar uma função chamada invert que recebe um valor de números inteiros como parâmetro de seu tamanho. A função deve inverter a ordem dos elementos do vetor de modo que o primeiro vire o último e o segundo vire o penúltimo e assim sucessivamente. Então vamos lá. Dentro do programa, criei uma classe com o nome de invert. Dentro dessa classe invert, primeiro criei uma variável n, um vetor num com tamanho 10 inteiro, chamei a função invert, como foi pedido no exercício. Dentro da função, criei instanciei duas variáveis, um vetor vet e uma variável máximo, né, com o tipo de inteiro. Dentro da minha função, já criei três variáveis, uma k, uma i e a variável aux. Primeiro já comecei com minha variável k recebendo o max. Igual a zero. E enquanto i for menor que o máximo dividido por 2, ele vai entrar onde meu auxiliar, o vetor i, meu k vai diminuir, meu vetor i vai receber o vetor k, e o meu vetor k vai receber o auxiliar, retornando o meu vetor k. Dentro do programa, instanciei minha classe. Dentro da minha classe, criei uma variável, um contador, né? L. Comecei a pedir para o usuário digitar os valores. Esse usuário, ele entrou num laço, ele ia digitar 10 valores. Então, meu contador começou com 0, enquanto ele for menor ou igual a 10, vai executar pedindo para ele digitar o valor e guardando a variável no meu vetor num. Então, eu chamei minha função invert, onde coloquei como parâmetro o meu vetor num 10 vezes. Mostrei a palavra vetor na tela e mostrei o resultado final. Mostrei o resultado, os números digitados, né? Os números digitados, vou mostrar o resultado final. Por isso que eu fiz esse slash repetição aqui, esse for, mostrando 10 vezes os números que foram digitados. Então, vamos lá. Vamos colocar o exemplo conforme está na apostila, para ficar mais fácil o entendimento. Aqui pede 63, 45, 67, 23, 45, 67, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No final ele tem que ficar dessa forma, do 17 o primeiro e 23 o último. Vamos lá ver se ficou 23 o último e 17 o primeiro. Algoritmo 492, criar uma função que receba um vetor de inteiros e seu tamanho e retorne 1 se o vetor estiver ordenado de forma decrescente ou 0 se não estiver. Dentro do programa ficou da seguinte forma. Criei uma classe com o nome de ordem. Dentro dessa classe criei duas variáveis, uma como int, uma como c e a outra como aux.
todas inteiros. E criei também um vetor num com o tamanho de 10. Chamei minha função busca, onde declarei como parâmetro o meu vetor inteiro e também a minha variável tam. Comecei com o contador, esse contador é o i, e comecei um for, né? Um for, começando meu contador começando com 0, enquanto meu for for menor que o tam menos 1, ele vai entrar aqui falando se o meu vetor i for menor que o meu vetor i mais 1, ele vai retornar 0. E no final ele vai dar um return 1. Dentro do meu programa, distanciei minha classe com abreviação de OR, criei um contador L, pedi para o usuário, né, para o usuário começar a digitar os valores. Ele quer que digita 10 valores. Então, o meu contador ele começa com 0, enquanto o for for menor que 10, ele vai pedir para o usuário então digitar o primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente os valores e guardar dentro do meu vetor num. Aí eu chamo a função, armazeno a variável OR como parâmetro num e o 10, né, quantidade de vezes, e vou também mostrar os valores que eles foram ordenados, que eles foram digitados. Então, eu criei outro for para fazer essa função, mostrar os 10 valores que foram ordenados. E no final eu vou mostrar se ele é 0 ou 1, puxando esse valor lá da variável C, lá da função, a variável C que está armazenada na minha função busca. Então, vamos lá ver como ficou? Então, vamos começar, ó, 10, 2, 1. Ele tem que mostrar o número 1 e mostrar o vetor, os vetores que foram digitados, ó, 10, 9 e assim por diante. Agora, vamos colocar que ele não é ordenado, de qualquer jeito. 8, 7, 6, 9, 4, 2, 8, 9, 11 e 20. Vou mostrar meu número no 0, né, como não é ordenado, e os valores que foram digitados. 93. Criar uma função que receba um vetor e verifique se ele está ordenado de forma crescente ou decrescente ou se não está ordenado. Criei uma classe ordenado, duas variáveis inteiras C e aux. Criei um vetor num com tamanho 10. Primeira função é a função de busca, onde eu coloquei como parâmetro duas variáveis, uma armazenando meu vet, que é o meu vetor, e uma como tam. Começando, eu criei três variáveis, uma i, x e l, todas como inteiro. Começando com um laço com for, onde o meu i, meu contador, ele vai receber 0, e enquanto o meu contador for menor ou igual a tam, menor que tam menos 1, ele vai entrar nesse laço de repetição, chamando um if, que seria meu se meu vetor i for menor que o meu vetor i mais 1, ele vai colocar o meu x valendo 0 e vai retornar o meu x. Depois ele coloca, se isso não acontecer, né, ele vai colocar o meu x como 1 e vai retornar o meu x, certo? Depois minha segunda função, da mesma forma, criei mais duas, instanciei mais duas variáveis dentro do meu parâmetro, criando mais duas variáveis dentro do meu parâmetro, vet e também tam, criei mais três variáveis, i, x e l, todas inteiras. Criei também um for, onde meu contador vai começar com 0. Meu contador for menor ou igual a 1, ele vai chamar o meu if. Meu contador for, meu vetor i for maior que o meu vetor i mais 1, aí meu x ele vai valer 0 e o meu vai retornar meu x. Se não, o meu x vai valer 1 e vai retornar o x também. A terceira função é verificar a ordem, né? Aí eu coloquei um vetor e uma variável t como parâmetro, dentro do parâmetro,
criei três variáveis, uma R, uma res e outra L. O meu R ele já vai começar com o valor, com o meu vetor busca, com minha função busca, temos como parâmetro o vetor e o t. Se o meu R for igual a 1, ele vai colocar o meu res igual a 2 e retornar o res. Se não, o meu R for igual ao minha função busca 1, com parâmetro o vetor e o t, ele vai perguntar se o meu R for igual a 1, ele vai colocar o meu res como 1 e retornar o meu res. Se não, ele vai colocar o meu res como 2 e retornar esse res. Entrando, instanciar a classe OR, cria um contador I. Aí na parte que pede para o usuário digitar, né? Pede para o usuário digitar 10 valores. Então, meu I tem que ser menor que 10. E esses valores vão sendo digitados e armazenados no meu vetor num. Aí eu chamo a função ordem. Chamei a função ordem com o parâmetro meu num, com o meu vetor digitado, e 10 vezes. Aí aqui eu vou chamar para ver se ele é crescente, decrescente ou não crescente. Então, se minha variável c, que tá a minha função, for igual a 1, ele é crescente. Se não, se minha variável c for igual a 2, ele é ordenado, né? Decrescente. Se não, se nenhuma dessas ele for diferente disso, de 1 e 2, ele não é ordenado. Vamos ver como que está isso no programa. Vamos colocar um crescente, primeiro como crescente. Vamos lá. Decrescente, na verdade. Desculpa, falei errado. Então, ordenação decrescente. Agora o crescente. 10. Ordenação crescente. De qualquer jeito. 5, 7, 3, 9, 5, 1, 8, 5, 15. Não está ordenado. Então ficou dessa forma. O 406 é para criar uma função que receba um vetor e um elemento e verificar se o elemento está no vetor. O vetor está ordenado crescente. Criei uma classe vetor, onde criei uma variável c inteira, um vetor float, tamanho 10, e outra variável float n. Criei uma função, onde coloquei como parâmetro um vetor float e duas variáveis, uma chave que é float e uma t que é inteira. Dentro da minha função, a gente começou com duas variáveis, achou i, ambas inteiras, achou i também começou todas com 0. E enquanto meu i for menor que t-1 e minha chave for maior que o meu vetor, vai começar a fazer a contação. Se o meu vetor de i for igual a minha chave, meu achou vai valer 1 e vai retornar o achou. Criei outra função, uma função com o nome de ordena. Essa função coloquei como parâmetro também um vetor float e uma variável inteira tam. Dentro da minha função, comecei com três variáveis, L1, C1 e aux como inteiras. Comecei um for, onde o meu L1 vai começar igual a 0, meu contador. E meu L1 for menor igual a menos 1, ele vai começar a contar entrando dentro de outro for, só que agora o meu for vai comparar o C1. C1 é igual, vai receber L1 mais 1. Enquanto meu C1 for menor que o tamanho, o tam, ele vai começar a contar e entrar no if. Se o meu vetor de L1 for maior que o meu vetor de C1, o meu auxiliar vai receber o vetor L1. E o meu vetor L1 vai receber o meu vetor C1. E o meu vetor C1 vai receber o auxiliar. E no final vai retornar 0. Dentro do programa, instanciei minha classe VE,
onde comecei com o contador L. Esse contador basicamente é para ele começar a cotação pedindo para o usuário digitar os números. O usuário digitou um número, esse número vai ser guardado dentro do meu vetor L, e depois, passando 10 vezes, quando for 10 ele vai parar e vai cair para o próximo, que é pedir para ele digitar a quantidade de buscas, armazenando então na minha variável N. Chamei a minha função ordena, colocando como parâmetro o num, que é a quantidade que o usuário digitou, de 10. Também chamei minha variável busca, armazenado então uma variável C, colocando como parâmetro o número, a quantidade de vezes e também a minha busca. Isso. Mostrei um nome vetor na tela, entrei em um for para o meu contador começa com 0, enquanto for menor que 10, ele vai começar a mostrar os números na tela. Se minha variável C, que está minha função busca, for igual a 1, encontrado. Se não, não encontrado. Vamos lá ver como fica. Vamos colocar aqui conforme está aqui, que é mais fácil. Ó, valor 2.30, 3.0, 8.0, 12.30, 15.0, 7.0, 34, a quantidade de busca, né? Então 13. 0, 8.0, 12.0, 13.0, 26.0, 13. E deu o valor também. Algoritmo 497. Criar uma função que implemente uma busca binária. Esta função recebe um vetor de inteiros, seu tamanho e uma chave e retorna a posição da chave no vetor. Lembre-se que o vetor deve estar ordenado. Criei uma classe chamada ordenado, onde dentro dessa classe criei 3 variáveis inteiras, cn e aux. Criei também um vetor inteiro chamado num. A minha primeira função, ela dá como parâmetro dentro da função busca um vetor vet com tipo inteiro, os variáveis tan e chave também inteiro. Dentro da minha função busca, eu inicio criando 5 variáveis ini, n, ini, meio, fim n. Minha variável ini, ela vai receber 0. E minha variável ini, ela vai começar com tamanho menos 1. While, enquanto minha variável ini for menor que o fim, ele vai entrar, o meio vai receber ini mais fim dividido por 2. E se a chave for igual ao vetor meio, ele vai retornar o vetor meio. Se não, se a chave for menor que o vetor meio, ele vai, minha variável fim vai receber o meio menos 1. Se não, minha variável ini vai receber meio mais 1. E no final, ele vai colocar minha variável meio como menos 1 e vai retornar o meio. Minha segunda função é a função ordena. Hoje, dentro dessa função ordena, da mesma forma, criei como parâmetro um vetor inteiro e também uma variável tam. Dentro da função ordena, criei 3 variáveis, L1, C1 e aux. Criei um for, onde dentro dele minha variável L1 recebia 0, e enquanto ela for menor que tam menos 1, ela vai entrar para outro for, onde esse for vai entrar o C1. O C1 ele vai começar com o L1,
mais 1. Quando meu L1 for menor que o tan, ele vai entrar no se. Se meu vetor L1 for maior que o meu vetor C1, meu auxiliar vai receber o vetor L1. E o meu vetor L1 vai receber o meu vetor C1. E meu vetor C1 vai receber o auxiliar, fazendo um retorno zero no final. Dentro do meu programa, eu instanciei a classe como abreviação OR, pedi para os usuários digitarem, né? E por isso entrou no lastro de repetição for, que o meu contador L for menor que 10, ele vai pedir 10 vezes para o usuário digitar o número, armazenando então no meu vetor num. Aí ele vai pedir para o usuário também digitar o número de buscas, armazenando na variável n, e chamei a função ordena como parâmetro num e 10 vezes, e chamei minha função busca como parâmetro num 10 vezes o meu n, que é a quantidade de buscas, e armazenei ele na minha variável OR. Vai mostrar a palavra vetor na tela e vai mostrar os números digitados. Por isso que eu criei outro for. Dentro desse for, ele vai mostrar os 10 números digitados. A variável C vai somar, contando as vezes. Se minha variável C for diferente de zero, ele vai mostrar a posição do vetor. Se não, ele vai falar que o vetor não foi encontrado, a posição não foi encontrada. Vamos colocar aqui conforme está o exemplo da apostila para ficar mais fácil. Vamos lá. Primeiro, o não encontrado. Então, 23, 45, 16, 78, 98, 62, 27 e 90. É o número de busca, 89. Então, não encontrado. Aqui estão todos os valores e não encontrado. Vamos de novo. Agora com os valores encontrados, né? Então fica 45, 11, 15, 1, 2, 3, 5, 8, 7, 4, 39. Só que ali, como na apostila, pulou o número 1, não teve o número 1. Então a gente vai colocar o número 12, 89. O mesmo resultado, posição vetor, e mostra também.